Olá, 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 meus amores! Tudo bem? E aí? Ó, eu vou ter uma conversa muito séria agora, tá? Com o Dr. Fernando Kotait Maluf, que foi o oncologista do Marcos Paulo, né? É um dos maiores oncologistas desse país. E pra gente ter uma conversa bacana e depois eu jogar no YouTube, eu vou precisar tirar a participação de vocês, tá? Mas depois a gente volta a falar aqui também, tá bom? Um beijo e deixa eu ver se eu consigo aqui agora, toda enrolada, tirar a participação aqui para ver se eu acho o Fernando. Aliás, Fernando, entra aí, porque eu aproveito e depois que você entrar eu corto aqui a participação da galera. Tá vendo? Olha aí. Eu falei que eu ia voltar aqui sim, ó. Nem raiz eu deixei mais dessa vez. Entendeu? Né? Loira que vocês querem? Então tá aí. Mas não é só porque vocês querem não, gente. É porque eu acho que eu me identifico mais assim mesmo. Entendeu? Acho que a minha vibe, ela é melhor quando eu tô loira. Não sei por que isso. Deve ser coisa da cigana, né? Cigana deve ser loira. Fernando, baby, cadê você? Me dá um oi aqui. Deixa eu ver se eu te acho, Fernando. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho o Fernando. Toda vez que eu vou fazer live aqui pelo Instagram, é essa punheta, né? Eu não acho nunca a pessoa com quem eu quero falar. Ele já deve estar me gritando aqui horrores e eu não tô achando. Deixa eu ver aqui, visualizar. Ver se tá aqui o Fernando no meio dessa galera. Não tá, não tá, não tá. Que doideira. Olha isso, não tô achando o Fernando. A gente vai levar meia hora aqui até eu achar o Fernando, tá, gente? O que eu posso fazer? Oi, gente, fala alguma coisa. Vocês só falam oi? Siqueira. Então, eu fiz em homenagem ao Siqueira também. Não, eu não sou taurina, não. Eu sou ariana. Cuiabá, Mato Grosso. Um beijo. Fiquei super feliz hoje. Que eu li que no Mato Grosso o índice de Covid é baixíssimo. Então, isso me fez ficar muito feliz. De saber que lá a galera tá de boa, tá se cuidando. Mas soube também que é vertical a quarentena, não é todo mundo que tá em casa, que tem um comércio aberto, que a galera tá trabalhando. Vai fazer o quê, né? A gente não conhece, a gente não sabe nada, na verdade, a respeito dessa situação. Beijo, Flórida. Flórida sempre ligada. Eu amo muito. Rio Claro, São Paulo. Maluf, diz um oi aqui pra mim. Se é que você não já apareceu aqui, eu não vi. Veveto. Obrigada pelo carinho, Veveto. Nananã. Cadê Fernando? Não tô achando Fernando. Eu acho que eu vou logo tirar aqui a participação de vocês, gente, porque aí eu acho que fica mais fácil até de achar o Fernando. Teresina, um beijo, saudade da minha terra. Deixa eu ver aqui. Achei. Aguardando, conectando com o Fernando. Hello! Tudo bem aí? Hello, meu amor, tudo bem? Eu vou tirar aqui os comentários, tá? Tá. Pronto. A gente agora poder conversar. Olha aí.
Você está me ouvindo bem? Oi? Estou Você te está me ouvindo ouvindo super bem. bem? Ai, que Muito bom. bem. Está me vendo bem? Porque eu não estou te vendo. Tô te... Eu estou cega, eu estou te vendo. Meu Eu, amor, tô... para começar, estou com muita saudade de você. Viu? eu também. Saudade de você. Fala. Você voltou a ficar loira? Eu acabei de ficar loira. Aqui, ó. Deu 8 horas, o menino fez a última mecha. Agora sim. Deu 8 horas, o menino fez a última mecha. Eu falei, olha, ele é muito ocupado, você corre aí pra gente dar tempo. Você sabe o que acontece, Fernando? Eu não sei, acho que você me viu morena, né? As pessoas não me aceitam muito morena, mas eu acho que a minha vibe também é pra loira, sabia? Eu fico meio, sei lá, eu acho que as pessoas falam que eu fico mais jovem morena, mas acho que não, eu não me sinto mais jovem morena, não. Eu acho que eu tenho alma loira. Vai ver que a cigana é loira. Eu acho que todo mundo se acostumou, né? Pois é, tem isso. Tem isso. Só que eu falei, dessa vez eu vou ficar um tempão, mas não consegui ficar. Meu amor, primeiro, assim, obrigada. Quero te agradecer imensamente, tá? Por estar aqui para a gente ter esse papo que eu considero importantíssimo nesse momento. Gente, olha, eu vou agora apresentar o Fernando. Fernando Cotайте Maluf foi o oncologista do Marcos Paulo. Deus no céu, Fernando na terra, para mim, nesse assunto, porque para quem não sabe, o Marcos não faleceu. Quando o Marcos faleceu, eu não tinha mais nenhuma célula cancerígena, né, Fernando? Ele estava curado de um câncer Estava super grave que curado. ele se curou. Exatamente. Eu sei que você é super discreto, não gosta de falar, mas eu não sou tão discreta assim, então eu vou falar. O Fernando, gente, cuida de muitos famosos. O Fernando tantos outros famosos que acho que não tem muito aqui, não vem ao caso falar, mas é porque o Boni deixou, o Boni te apresentava para todo mundo, vocês viraram amigo, Ana também, não deixou, não escondeu de ninguém que você que cuidava dela e tal. E Marcos, que você foi fundamental nesse processo todo. E agora, Fernando, nesse momento Covid, me passou uma coisa pela cabeça, eu te convidei, você logo aceitou, eu fiquei super feliz. Pena que a gente não está nesse tete-a-tete aqui para fazer o na lata. Eu estou me adaptando ainda a esse negócio, não sou muito fã disso, porque eu gosto de calor humano, né? Eu gosto de estar perto, conversando. Mas, enfim, temos que nos adaptar. Eu queria perguntar para você como é que está essa coisa, porque a gente está, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está no pico do Covid, né? Dá uma loucura. E não tem leito, não tem hospitais. Eu fico imaginando quem está nesse processo de quimioterapia. Como é que está isso, Fernando? Então, assim, a gente está no momento, Antônio, primeiro é super bom falar com você. Você é uma amiga querida que a gente se conheceu no momento difícil, né, da doença do Marcos, e que a gente teve momentos hiper maravilhosos juntos nesse processo, como você falou, de E cura desde dele. então ficamos amigos, é um presente de Deus você. E eu sempre falo assim, nessas situações difíceis a gente acaba criando coisas muito boas, né? E essa amizade foi uma das coisas que aconteceram naquela situação do nosso grande príncipe que está no bom lugar. Mas eu diria para você o seguinte, acho que primeiro para assim, deixar um contexto, né, para as pessoas que estão participando dessa nossa live, é que hoje a gente bateu perto de 170 mil casos e mais de 11 mil mortes, quase 12 mil mortes. E esses números, obviamente, eles são subnotificados. E não é que são subnotificados porque o governo não quer dar os números de verdade, não é isso. Mas é porque, na verdade, a gente sabe que pelo menos de cada 10 pessoas com Covid-19, pelo menos metade nem tem sintomas, mas eles passam o vírus para frente. Da outra metade, a gente sabe que por volta de 2/3 têm sintomas leves. E essas pessoas são orientadas a ficarem em casa, em quarentena, e não irem para fazer nenhuma avaliação mais específica. E só 1/3, na verdade, que tem sintomas mais importantes, que vai ao hospital e que vai ser checado. Fora, obviamente, aquelas pessoas de uma condição financeira muito alta que vão fazendo os seus testes por conta própria. Então, esse número de quase 200 mil casos, ele é com certeza, muitíssimo maior do que isso. Como também são as mortes pelo Covid. A gente fala de 12 mil mortes, mais ou menos, um pouquinho menos, mas em Manaus, Antônia, mês passado, morreram 1.300 mais pessoas em comparação com 2019 de doenças respiratórias esse ano do que no ano passado. Mas não foram pessoas que documentaram algum exame do Covid. Mas, com certeza, a grande parte dessas mortes foi relacionada ao Covid-19. Então, o que eu quero dizer é que nós já somos, infelizmente, um dos países mais
gravemente afetados no mundo pela pandemia. E eu acho, e tomara que eu esteja super errado, tomara que alguém grave essa live e fale, Fernando, você não entende nada desse assunto, que você é oncologista, você não entende nada de epidemiologia. Tomara que eu esteja errado, mas a minha impressão, pelo Brasil ser um país continental, ele é imenso o país, pelas desigualdades sociais que são muito maiores do que na Europa, nos Estados Unidos, do que nos países nórdicos, pela questão da falta de uma política pública uniforme no país, pela falta de leitos no SUS, que não tem nada a ver com Covid, a falta de leitos no SUS acontece há décadas, não é Covid. Quer dizer, o Covid agora vem estressar mais a ação crítica. Eu acho que o Brasil vai ser, com certeza, um dos países com a maior gravidade em termos de impacto, de número de vidas perdidas no mundo inteiro. Vai ser um dos primeiros no ranking, infelizmente. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que os números estão caminhando rapidamente para isso. Meu Deus. Fernando, eu li uma... Em relação aos pacientes com câncer, acho que é importante, assim, só para a gente começar essa história, entender que nem todo paciente com câncer, Antônia, é um grupo de risco. Então, assim, a gente sabe que grupos de risco são pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, doenças pulmonares, obesidade. Pacientes com câncer, uma parte é grupo de risco, uma parte não tem nada de grupo de risco. Então, quem são os pacientes de grupo de risco? Os pacientes que têm tumores hematológicos. São aqueles tumores que são do próprio sistema de defesa do organismo. Então, são as leucemias, os linfomas e os mielomas. Então, como o câncer é o câncer do sistema imune, então ele já atrapalha a função naturalmente. São também os pacientes que fazem quimioterapia, porque a quimioterapia diminui a imunidade. E são aqueles pacientes muito debilitados pelo câncer, por um câncer muitíssimo avançado. Mas essas três populações, não é que elas são mais predisponentes a ter infecção ou complicação pelo Covid, eles são mais predisponentes a ter infecção por qualquer coisa. Bactéria, Sim. Fungo, vírus. Então, essa população de risco. As outras pessoas que já têm o câncer controlado, câncer em remissão, ou que estão fazendo um tratamento simples contra o câncer, por exemplo, tratamentos hormonais para câncer de mama ou câncer de próstata, não são grupo de risco. O que eu quero dizer, elas têm a mesma chance de contrair infecção e de complicar do que alguém da mesma idade que elas, com as mesmas outras doenças, mas não mais agravado pelo câncer. Então é importante entender isso, porque a pessoa fala, eu tenho câncer, eu tive câncer, ela paralisa. E fala, meu Deus do céu, eu vou ter infecção e eu vou parar numa UTI. Não, isso não é verdade. Isso a chance aumenta sim para esse grupo bem restrito de pacientes. Fernando, eu li uma matéria dos oncologistas com uma preocupação imensa, né, com os pacientes com câncer. Uma das opções seria que vocês estão buscando alternativas nesse momento, né? E uma das opções seria Cortou um pouquinho. Você falou que uma das opções são as drogas orais, né? Sim, sim. Mas eu entendi nessa matéria que está rolando uma burocracia para que isso aconteça. É verdade? Eu entendi errado. Não, você é rápida. Você é quase médica. Você já entrou no terceiro ano da faculdade. Ah, meu Deus. Dos seis faltam mais 3 só agora. Ah, tá bom. Mas é verdade. E assim, é importante entender o seguinte. No Brasil, hoje, quando um medicamento ele é muito bom, quando ele realmente ajuda no combate ao câncer, a Anvisa, que é igual ao FDA americano, ela aprova o remédio. Tá? E ela aprova o remédio baseado em 2 princípios, que o remédio é melhor do que o que já existe e que o remédio é mais seguro. Depois que a Anvisa aprova, existe uma precificação do remédio e para as pessoas que têm um convênio médico, esse remédio é obrigado a ser pago no dia seguinte da aprovação e do preço ser dado pelo convênio ao paciente. Então, é uma obrigação do convênio, é um direito do paciente. Se o remédio é oncológico oral, não endovenoso, que o endovenoso ele é já aprovado. Se ele é oral, depois da aprovação da Anvisa e do preço que é dado ao remédio, esse remédio tem que passar por uma outra lista de aprovação que é renovada a cada só 2 ou 3 anos. Então, tem remédios que ficam 3 anos já aprovados pelo governo
já com o preço feito, mas não dispensados pelo convênio para os pacientes que precisam, porque não está aprovado nessa segunda lista, que é só vista a cada 2 ou 3 anos. E aí nós prejudicamos a vida, o controle do câncer de mais ou menos 30 mil pacientes por ano, que não têm acesso a remédios orais, que é de direito do paciente. E hoje, a gente tem que entender que os remédios orais, eles são mais ou menos 70% dos remédios contra o câncer. Hoje, as indústrias mais modernas fazem remédios muito mais orais do que endovenosos, porque é mais fácil, é mais cômodo, o paciente é melhor. E nesse momento da pandemia, Antônia, uma das modificações dos tratamentos é tentar, quando possível, converter tudo que é endovenoso em oral, para que você diminua a vida do paciente para o hospital. Meu Deus. O pessoal do meu canal, a conexão com as pessoas, eu não sei se ela voltou. Meu Deus do céu. Avisa aí se voltou, por favor, para a gente não ficar aqui falando à toa. Porque eu estou vendo os números caindo aqui drasticamente, então deve ser isso. Mas ainda tem gente vendo. Falou que não tá indo aí. Tá, Marconi? Tá. Tá. Fernando, me diz uma coisa. Mas essa burocracia, quem tem urgência, como é que faz? Você está me ouvindo? Quem tem urgência, estou muito bem, muito bem. Quem tem urgência pode procurar os seus direitos via advogado, mas outra vez, isso é um processo que custa dinheiro, nem sempre é fácil, envolve um mecanismo emocional super grande, a pessoa está lutando para sobreviver, mais uma questão de advogado. Então, assim, saber se não é o jeito certo de fazer as coisas. Então, esse projeto de lei que está na Câmara dos Deputados e do Senado, e a gente espera que os senadores e os deputados tenham um senso de humanismo, um senso de justiça e aprovem esse projeto de lei que vai ser, no final, aprovado como método final pelo presidente Bolsonaro. A gente espera que o presidente também tenha esse olhar especial de algo que a gente não está pedindo a mais, a gente está pedindo algo de direito. Não importa se um remédio é feito pela veia, pela boca, via subcutânea, via intramuscular. O que importa é que se o remédio ele tem um princípio de ajudar pessoas pelos estudos, pela ciência, independente de qual via de entrada no corpo, esse remédio tem que ter a mesma regra de aprovação e de uso para os pacientes. E esse, na verdade, eu diria que o país é o único país do mundo que tem essa regra, que é a regra que mais é perversa nesse momento das regras que existem em termos de oncologia para a população. Gente, que maldade. Fernando, além da Beneficência Portuguesa, você também trabalha no Hospital de Brasília ou não é o Hospital de Brasília? Não, a gente lidera a Beneficência Portuguesa e o Hospital Israelita Albert Einstein, eu faço parte do comitê gestor, são os 2 hospitais em São Paulo, eu também atendo em Brasília, e é o que eu falo, né, Antônia, você me conhece bem, eu tenho uma função minha de médico, que é atender as pessoas no dia a dia, eu começo de madrugada, como você sabe, 4h30 da manhã é meu primeiro paciente, eu trabalho 14, 15 horas por dia, entre atender pacientes nesses 2 hospitais em Brasília, entre fazer pesquisa. A gente tem agora pesquisas de ponta no país. Talvez na nossa próxima live, daqui mais ou menos 3 a 4 semanas, a gente, pela primeira vez na história do país, ser aceito no Congresso Americano de Oncologia para uma apresentação muito importante, inédita, que ainda não posso falar dos resultados agora, porque a apresentação vai acontecer daqui 3 semanas. Mas uma parte do meu tempo é dedicado ao Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto social. Eu diria hoje que é uma grande, ou talvez a maior fonte de informação do país em termos de prevenção de câncer e o que existe de melhor para diagnóstico e tratamento para a população, independente do poder social, de raça, clero. Então, Vencer o Câncer, ele tem uma série de ações e essas ações, do qual eu sou o fundador, né, do Instituto, o Buzaide também, o Drauzio Varela foi o fundador também no começo, a gente procura auxiliar a população. O Instituto Vencer o Câncer que está ajudando nesse projeto de lei
para tentar outra vez cortar, né, essa burocracia, essa maldade, essa perversidade para essa população que precisa Gente, é dos uma remédios perversidade, é o que você e está falando, é acelerar uma perversidade. Eu não consigo entender como é que o Congresso, eles estão lá para atrapalhar o cidadão, eles estão lá para atrapalhar a vida das pessoas, do povo. Eu fico impressionada com isso. Como é que consegue transformar em burocracia uma coisa tão séria, brincar com vidas? Mas eu Mas a acho, gente eu acho que eles vão ajudar a gente, viu, Antônio? Eu acho que outra vez isso é esse obrigação projeto de ele ajudar. sensibilizou muita gente. Eu também acho. Sim, esse projeto sensibilizou muita gente. A gente tem deputados federais e senadores já muito engajados para nos ajudar. Não ajudar o Fernando, ajudar as pessoas, né? Eu nada mais sou do que uma pessoa que quer ajudar a sociedade. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai, se Deus quiser, caminhar. A gente tem muito dessas matérias no meu próprio Instagram, Dr. Fernando Maluf. Então, se as pessoas quiserem se inteirar mais, vale a pena. Mas é um momento importante para a gente aprovar agora. Por quê? Porque no Einstein, Antônio, a gente lançou um documento de como cuidar de pacientes com câncer no momento do Covid. O que a gente pode mudar de recomendação sem afetar a cura, mas colocando cuidado a mais em relação ao Covid, no sentido de quando que a gente pode adiar uma cirurgia, quando que a gente pode adiar uma radioterapia, quando a gente consegue trocar um remédio endovenoso por oral, mantendo a mesma taxa de sucesso. Nesse momento, é crítico que esse projeto de lei passe e que passe rápido para poder já auxiliar essas pessoas. Para ontem. Mas é muito. É para ontem. É engraçado que na madrugada eles aprovam projetos que beneficiam a eles, né? Na madrugada. É uma coisa em menos de 24 horas, quando não convém, eles derrubam, eles levantam, eles aprovam, eles reprovam. Agora, uma coisa dessa que é para salvar vidas, eu fico incrédula com essa gente. Fernando, você não atua na rede pública, não, né? Não. Na verdade, eu atuo no Einstein, que tem um hospital público chamado Santa Catarina, que tem várias áreas, uma delas é a área de câncer. O Dr. Diogo Bugano, que é do time da oncologia, que é o gestor. E a Beneficência também tem uma parte dela que também atende a filantropia. Então, a gente acaba atendendo, ou vendo, participando das reuniões de gestão dos pacientes públicos. Mas eu não trabalho no hospital puramente público, né? Tanto o Einstein quanto a Beneficência são filantrópicos, tem uma parte pública, mas o hospital tem uma parte de convênios e uma parte pública também. Eu acho que a sua conexão não está tão boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tipo de câncer mais frequente que bate na porta dos seus hospitais, Fernando? Então, assim, os tumores mais comuns do brasileiro, Antônia, são os tumores de próstata, os tumores de mama, os tumores de pulmão, de intestino, de colo de útero e de estômago. Esses são os mais comuns. Mas como o Brasil é muito desigual, câncer de colo de útero, que praticamente inexiste nos países desenvolvidos, no norte é o número 1 em termos de causa de mortalidade feminina. Então, esse é um outro tipo de tumor que várias sociedades, como a nossa, do Instituto, têm tratado, porque dos tumores que existem, esse é o tumor mais prevenível que existe. E ele é prevenível com a vacina, né? A vacina que vacina meninos e meninas antes da relação sexual, ele consegue evitar praticamente todos os casos de câncer de colo de útero e quase todos os casos de canal anal, vulva, pênis, todos esses relacionados com HPV. Então, alguns tumores que a gente tem muito comum no Brasil, a gente não tem praticamente nos países mais ricos, porque são tumores que têm relação com uma prevenção que não é tão boa no nosso país e uma vacinação que é muito ruim no país. Não porque não tem vacina, a vacina tem para todas as crianças do país, mas os pais e as mães, menos de 30% levam suas crianças para serem vacinadas. Ô, dó. É ignorância, né? É ignorância que o nosso país vive num regime de ignorância. Fernando, eu acho que você, assim, raramente perde um paciente. Estou certa? Ou isso acontece? A gente cura muito mais do que a gente perde, mas a gente perde até porque a gente acaba vendo, por ser serviços de referência, a Beneficência e o Einstein, a gente acaba vendo casos muito complexos do país inteiro. E tem muitos casos que vêm para a gente com uma doença muitíssimo, muitíssimo avançada, que obviamente tem tratamento, tem caminhos,
mas que a curabilidade, infelizmente, não é possível. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente estude, por mais que a gente deseje a cura, não é todo mundo que se cura. Mas o que eu posso dizer, Antônia, fazendo isso hoje, né, há exatos quase 20 anos, há 19 anos, é que a gente tem essa profissão com um único objetivo, que é de ajudar e ser útil. E o ajudar e ser útil, obviamente, é curar quando possível em primeiro lugar. A gente cura muito mais do que ao contrário. Quando não curar, conseguir promover uma vida com qualidade. E quando não conseguir controlar a doença com vida com qualidade, poder aliviar o sofrimento. E eu ensino meus residentes que o valor da cura é igual ao valor de alguém que está numa cama do hospital com mais 2 dias de vida. Porque, na verdade, no sentido da vida, a nossa função nada mais é do que ser útil e ter a nossa ferramenta, o nosso aprendizado para poder literalmente ajudar o próximo. Óbvio que tem várias formas de ajuda e vários impactos, mas a ajuda é ajuda, ajuda perante Deus é ajuda. Então, se eu conseguir curar, é o que me deixa super feliz, mas se eu conseguir tirar a dor de alguém ou melhorar a respiração de alguém, faltando poucas horas para um falecimento, eu me sinto tão recompensado quanto. Eu vejo a sua dedicação. O psicológico, ele é de extrema importância nesse tratamento, né, Fernando? Não, não tem dúvida. O psicológico acho que é importante para tudo. E eu consigo, assim, perceber 2 tipos de pacientes que a gente cuida. Aquele paciente ou aquela paciente que é determinada, disciplinada, que vai seguir as recomendações médicas, claro que sempre discutindo prós e contras com os médicos, mas que depois de definido o plano, vai seguir de um jeito muito focado, que vai abraçar aquela história triste, lições positivas. E eu vejo essa pessoa vencendo com mais chances a briga e tendo, na verdade, menos efeitos colaterais do que aquela pessoa que eventualmente faz a pergunta por que eu e não o outro, a minha vida é uma porcaria, eu não... Então, assim, então eu acho que existe uma questão da personalidade e atitude contra a doença que, na minha opinião, tem uma influência muito grande, Antônia, na cura, na aderência do tratamento e até na percepção dos efeitos colaterais. Sim. Eu brinco com os pacientes que é a mesma história fazendo um pleonasmo de alguém que não quer ir no casamento de uma prima. Então, se você não quer ir no casamento de alguém, você chega no casamento e você fala o champanhe está sem gás, essa água não está gelada, a música está muito alta e o ar-condicionado não está funcionando bem. Se você está querendo ir naquele casamento porque é uma coisa importante, é uma festa familiar de alguém que você ama, que se abraçou, você não está muito preocupado se a música está alta, a música está baixa, se tem pouca bolha ou muita bolha na champanhe. Você vai assim, aproveitar aquele momento. Então, essas atitudes são super importantes para tudo e principalmente no combate ao câncer. Eu falo que no combate ao câncer me ajuda muito quando eu trato de homens e mulheres que me ajudam a fazê-los vencer a briga e não ficam naquela posição passiva, sem se ajudar, esperando que só que a equipe médica, a equipe dos outros profissionais de saúde ou a família reme e a pessoa fique dormindo e descansando no bote, entendeu? Se vitimizando, né? Você lançou um livro agora, recente? Então, a gente na verdade, nesse momento do Covid, o Einstein, que é um hospital líder de Covid-19 em condutas, nós montamos um documento com 27 médicos, entre cirurgiões, radioterapeutas e oncologistas, de como tratar pacientes com Covid, Antônia, no momento da pandemia, pacientes com câncer no momento da pandemia, entrando esse fator novo que não existia, que é o Covid. A gente sempre considera, quando a gente vai tratar alguém com câncer, a idade da pessoa, outras doenças, a rotina dela, o estilo de vida dela, para poder confeccionar o melhor tratamento personalizado, tratamento para aquela pessoa que talvez não seja igual para uma pessoa do lado com um diagnóstico parecido. E nesse sentido, esse documento ele é muito bacana. Por quê? Porque, baseado na literatura, não em achismo, aliás, esse momento da pandemia, o que apareceu de médicos que achavam coisas absurdas, sem ter o menor dado científico, foi uma coisa de louco, né?
o que eu acho que é muito triste, gente querendo ganhar o holofote por 3 dias. Mas nesse documento importante, a gente revisou toda a literatura, Antônio, e assim a gente montou um trabalho que fala o que é possível, por exemplo, nas áreas de câncer de mama, de próstata, câncer ginecológico, o que é possível, por exemplo, ser postergado de tratamento. Quando que é possível, Antônia, você postergar a cirurgia para um câncer de mama sem piorar o prognóstico daquela mulher? Quando que é possível você omitir um tratamento de radioterapia? Ou quando que é possível você trocar uma droga endovenosa por uma droga oral? Outra vez, sem perder em nada a curabilidade das pessoas. Quando que é possível você esparçar os tratamentos? Então, remédios imunoterápicos, que eram feitos a cada 2 semanas, a gente consegue hoje fazer a cada com o mesmo efeito, só que você diminui a vinda do paciente para o hospital em 3 vezes. Em vez de ele vir a cada 2 semanas, ele vem a cada 6. Então, ficou um documento muito bonito, que a gente disponibilizou para o país inteiro, para todos os profissionais de saúde, para ajudar os profissionais a manter o cuidado do câncer vivo, forte, mas sem, por outro lado, desprezar ou minimizar a questão da pandemia, que é muito importante. Mas é super importante entender, Antônia, que o câncer, nas várias circunstâncias, o câncer ativo, ele é muito mais perigoso do que o Covid. E eu falo isso Sim. porque muitas pessoas com câncer abandonaram o tratamento com receio de ir ao médico ou ir no hospital. E eu Meu imploro Deus. para que não façam isso, porque, na verdade, tem várias situações que a pessoa erroneamente deu um valor maior para o Covid e pequeno para o câncer. E, infelizmente, em várias situações isso é completamente oposto e a pessoa colocou a vida em risco. Para você ter uma ideia, acabou de sair um trabalho em inglês, de um banco de dados de 3,8 milhões de pessoas, que a mortalidade na Inglaterra esse ano para o câncer vai crescer de 20% a 60%. Por quê? Meu Deus. Porque pessoas abandonaram o tratamento, outras que estavam sendo tratadas tiveram uma redução da infraestrutura para tratar pacientes de Covid, então os leitos diminuíram. Também a questão de menos locais para quimioterapia e radioterapia. E houve uma questão também muito importante, Antônia, que muita gente que estava fazendo seus exames regulares, mamografia, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, etc., Papa Nicolau, para câncer de colo de útero, as pessoas pararam de fazer seus exames regulares. Então, a quantidade de pessoas que em 2021 vão aparecer com tumores muito avançados, que poderiam ter sido curados com pouco tratamento em 2020 e que perderam a janela de 1 ano por causa da questão do Covid, é muito grande. Então, a gente vai ter, na verdade, não só um aumento de mortes, que está sendo assim, crescente por Covid no país, mas no mundo inteiro e no Brasil nós vamos ter um aumento de morte por outras doenças. Por quê? Sim. Porque as pessoas pararam de fazer os exames, as pessoas pararam de ir aos médicos, as pessoas congelaram pela questão do receio. Você tem uma ideia? Comparado com março e abril do ano passado, o número de exames para detecção de câncer de mama, pulmão, intestino e colo de útero caiu 90%. Ou seja, Olha. se vocês não estão mais fazendo exames de rastreamento para encontrar precoce, vai passar 1 ano e esse tumor ele vai Pode crescer. ser O tarde. tumor não tem dó. O tumor não tem dó porque está tendo uma pandemia de Covid. A doença Sim. do coração, ela não deixa de deixar acontecer por causa da pandemia. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Meu Deus. Meu Deus. Fernando, meu amor, eu sei que você, eu estou preocupado com o nosso sinal, eu sei que você tem agora um outro compromisso. Eu vou registrar essa conversa aqui, vou jogar no canal para quem não viu agora nesse exato momento. Queria agradecer você do fundo do meu coração. Gente, quando logo depois do carnaval, que eu fiquei muito mal, porque peguei muita chuva e fiquei com garganta inflamada, fiquei com febre alta, fiquei com dor no corpo. O Fernando cuidou de mim de longe, e aí não passava de uma amígdala inflamada, graças a Deus, e deu tudo certo. Mas o Fernando é esse cara que vai na casa da gente, busca a gente, chega às 6 horas da manhã no quarto de hospital sorrindo, sempre com uma palavra amiga, é aquela pessoa que dá colo.
Então, assim, eu acho que por isso que você é tão abençoado, tão bem-sucedido no seu trabalho, porque você ama o que você faz. Agora, meninas candidatas a namorar Fernando Maluf, vocês estão lascadas, viu? Porque esse aqui não, ele não tem tempo para nada, é uma coisa horrorosa. Tem o quê? Uns 3 meses? Não, antes do carnaval, eu fui para São Paulo, coincidiu da gente conseguir sair para jantar. Mas o Fernando, ele é tão querido, ele é tão. Se ele se candidatar hoje para presidente da República, ele ganha. Para a gente sair na rua com o Fernando, tem que ter paciência, porque as pessoas, ele é tão amado e as pessoas cumprimentam e beijam e abraçam. E é um negócio. Então, candidatos a namorar Fernando Maluf, olha, tem todo um protocolo. Tem um protocolo complicadíssimo. Meu amigo, eu te amo muito. Muito obrigada, viu? Por esse espaço aqui. Olha, você sabe que você só não me deixa sem graça porque eu te conheço, senão eu ia ficar sem graça, mas eu não vou ficar sem graça na frente dos teus seguidores. E eu vou te falar uma história muito legal que você lembra. Eu sou esportista, como você sabe, Sim. e eu faço pelo menos 1, 2 horas de esporte por dia. E um dos esportes que eu mais gosto, que aliás eu vou pedir para os teus seguidores continuarem fazendo, mesmo com o isolamento, que é super importante o isolamento, é exercício físico, faz dentro de casa, liga no YouTube, veja o que dá para fazer. Dá para fazer um montão de coisa em casa, dá para ser criativo. Mas quando a gente foi jantar junto, eu, Antônia e uma amiga da Antônia, Carol Mar. um garçom que nos serviu é um rapaz muito querido, bom, eu gosto muito das pessoas que nos... Eu falo que todo mundo que nos serve para qualquer coisa, como eu sirvo as pessoas, a gente tem que ter um respeito, um carinho enorme. Eu tenho um carinho muito grande por quem nos serve, né? E esse Sim. garçom, ele também é corredor. E eu fui para os Estados Unidos, em São Francisco, num congresso muito importante, e eu prometi que ia comprar um tênis para ele, que é um tênis super especial de corrida que eu uso para mim, e que eu comprei para ele. Não sei se você vai lembrar dessa história, que ele estava na mesa e eu falei que ia comprar um tênis para ele. Bom, o tênis está Sim. comprado, mas pela questão de isolamento eu ainda não consegui entregar. Mas quando acabar o isolamento, nós vamos jantar no mesmo lugar e a gente vai dar esse tênis que a gente prometeu para ele juntos, tá? Que ótimo. Eu espero que seja logo, porque ele deve estar doido precisando do tênis dele. Fernando, mas a expectativa é grande para que isso acabe logo, né? É, Vocês que são médicos que estão aí, qual é a expectativa? você não vai ficar Apesar de triste que eu acho que comigo, nunca vai? mais vamos voltar a ser como antes. Eu acho que a coisa está caminhando para um novo rumo. Mas tem essa expectativa, assim, de... Você arriscaria aqui chutar um prazo, uma data para isso acabar? Olha, tomara que a gente grave essa e os seguidores meus no meu Instagram, do seu, falem se Fernando não entende nada, ele está completamente errado. Eu adoraria que alguém venha me falar isso daqui a algum tempo. Mas a minha expectativa que eu falo, não é expectativa do que eu quero, tá? Mas do que eu estou Sim. enxergando, a minha expectativa é que o Brasil vai ser um dos maiores ranqueados do mundo de mortes e o Brasil vai ser um dos Ah, países com maior tempo de pandemia do mundo inteiro. E eu já ai, tinha falado isso lá atrás e os dados estão se confirmando e o motivo disso, ele é simples. O nosso país ele é continental, então imagina que a Espanha é um estado do país, a Itália é um outro estado, a Inglaterra é um outro estado. As nossas desigualdades são incomparáveis com a Europa, as nossas políticas públicas não são idênticas da Europa, nós não temos leitos de enfermarias, de UTI, já não tínhamos antes, agora, obviamente, continuamos não tendo e vai estressar o sistema. Está faltando material e está faltando, Antônia, gente com experiência para tratar isso. 80% das cidades do país, Antônia, os hospitais de 80% dos lugares têm menos leitos. Como é que você quer que um hospital de 50 leitos, que tenha 5 leitos de UTI ou 8 leitos de UTI, tenha pessoas super especialistas? Não vai ter. Então, a minha expectativa, não que eu quero outra vez, mas o que eu estou enxergando é que essa pandemia vai durar um tempo muito grande no país ainda. Eu ai, não Fernando, falo, fala isso. eu não falo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente vai passar esse período. Outra Ai, vez, meu Deus. tomara que eu esteja super errado, tá? Eu não estou falando algo que eu quero ou gostaria, mas infelizmente eu já achava isso e agora, infelizmente, cada vez mais eu vejo isso como uma coisa bastante provável. Tomara que eu esteja errado, vamos torcer. Ai, amigo de Deus, não me fala um troço desse. Misericórdia, gente. Então, o Mas que que eu tem que falo o ser? seguinte,
Eu falo que nós somos um povo aguerrido, um povo que já passou Sim. por muitas dificuldades, nós somos um povo bom e generoso. Então, o que eu vou falar é que, obviamente, a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas que tudo que é ruim, que causa sofrimento, causa também aprendizado e engrandecimento. E o povo vai sair mais forte disso do que ao contrário. Claro, isso vai gerar uma série de sequelas. Sequelas de perdas de vida, de angústia, de perdas econômicas, de desemprego. Mas o nosso povo brasileiro ele tem a capacidade de se moldar, se adaptar e de seguir o caminho dele firme e forte. Isso, sinceramente, é o que eu creio. Ninguém queria que isso acontecesse, mas o nosso povo vai sair fortalecido de um momento de sofrimento, porque muitas coisas que fortalecem o ser humano é o sofrimento. E o Amém, meu sofrimento, amigo, amém. ele na Espero verdade, que, é uma coisa que a olha, gente não quer, mas que a gente sempre tem um aprendizado. meu amigo, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Eu tô doida. Eu tô com meu apartamento fechado desde do carnaval. Tô morrendo de saudade do meu cafofo aí. Tô doida para ir para São Paulo. Tô doida para sair de casa, para me movimentar. Tô ficando doida. Entrei na tarja preta para dar uma acalmada, porque do nada te tira a tua rotina, a tua correria, que você não sabe viver de outra forma, tem que se adaptar. É uma loucura isso tudo. Obrigada, que Deus te abençoe e continue aí salvando vidas, tá? Te amo muito e um beijo no seu coração. Beijo. Vou deixar registrado aqui no canal. Beijo, Um beijo, beijão, beijo. muito obrigado. Tchau, tchau.